Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Açaí Atacadista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o release de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para Gabriele Helu, diretora de Relações com Investidores. Olá, bom dia a todos e todas. Obrigada pela participação na nossa videoconferência de resultados do primeiro TRI de 25. Vou apresentar os executivos presentes hoje nessa discussão. O nosso CEO, Belmiro Gomes, Aymar Girilho Júnior, nosso CFO interino, Anderson Castilho, VP de Operações, Vlamir dos Anjos, VP Comercial e Logística, e Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente e Sustentabilidade. Passo agora a palavra para o Belmiro, para o início da apresentação. Belmiro. Obrigado, Gabi. Acho que já podemos colocar no primeiro slide. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos e todas. O objetivo hoje, você já tiver acesso aos números, é fazer uma apresentação de forma rápida e objetiva para que nós tenhamos mais tempo para perguntas e respostas. Em primeiro lugar, mas gostaríamos de compartilhar uma informação que nós recebemos na semana. O Açaí ele foi listado pela Deloitte entre as 100 maiores varejistas do mundo, sendo a primeira vez que uma companhia considerada com capital brasileiro entra entre as 100 maiores varejistas do mundo, na 92ª posição. É um ranking feito há mais de 30 anos e é a primeira vez que uma empresa brasileira passa a figurar dentro das 100 maiores companhias na melhor posição. Indo direto para os números do primeiro trimestre, a gente, obviamente, nesse TRI, nós temos um efeito calendário importante, uma vez que teve o 29 de fevereiro em 2024 e o deslocamento da Páscoa, isso afeta tanto a base total, como afeta também a base mesmas lojas. O faturamento, ele alcançou a marca de 20,3 bi, o crescimento próximo a 8%, e venda mesmas lojas na patamar, ajustado, obviamente, o efeito calendário, num patamar de 5,5, abaixo da taxa inflacionária, já adiantando um pouco das perguntas, isso vem principalmente de um trade-down forte, a gente já tem falado um pouco sobre isso, sobre os movimentos de reflação e as escolhas que o consumidor tem feito. Acho que caiu a apresentação da tela. E escolhas, vou seguir falando, e as escolhas que o consumidor tem feito. Esse movimento, a gente tem observado ele muito forte dentro da baixa renda, especialmente na região nordeste do Brasil. Então, o que nós temos observado é que, assim, tanto que quando olha para volume no primeiro trimestre, na base mesmas lojas, o volume é positivo. Então, ou seja, volume positivo sem trade-down, mesmas lojas deveriam estar acompanhando a taxa inflacionária, que está em torno de 7,5% a 8%, mas com efeito de trade-down, troca de marca e algumas reduções de embalagem, isso não tem sido conseguido ser mantido. Não é um movimento
idêntico para todas as regiões do Brasil, ele está muito ligado ao público de classe CDE. Despeito disso, o açaí, né, uma expansão, ela contribui com 4,4%, e conforme nós vimos falando, né, acho que esse trimestre ele é marcado muito, primeiro, pela consistência e continuidade de performance, nossa disciplina em termos de geração de caixa, né, em um equilíbrio muito forte entre crescimento, venda, margem, mas também disciplina de geração de caixa, dado o foco em desalavancagem. O EBITDA ultrapassa a marca histórica de R$ 1 bilhão e chega a um patamar de 5,5, que é um patamar de 2021, anterior ao projeto grande de expansão que nós fizemos das conversões das lojas no Extra. O que nós atribuímos esse aumento do EBITDA? Principalmente maturação, que obviamente nós temos um parque de lojas ainda, nós vamos ver no próximo slide, em maturação, e o rigor e controle de despesa, e as disciplinas, né, e a evolução que o nosso time tem feito, e aí agradeço também ao time pelos resultados do primeiro trimestre de 21. Geração de caixa, como a gente já falou, a geração de caixa ela bate 1,6 bi. Também esse detalhe do EBITDA, o Aimar vai nos dar um pouco mais de cor sobre dívida, né? Mas acho que tem um fator que vale mencionar. Quando nós olhamos para o EBITDA pré-IFRS do primeiro trimestre, ele é o dobro da nossa despesa financeira, o que significa o quê? Dado que a nossa taxa de conversão de EBITDA em caixa ela é muito forte, que a companhia está gerando o dobro de caixa do que o custo de carregamento da dívida, mesmo nesse cenário de taxa de juros elevada que nós temos visto. Então, com isso, né, com toda essa movimentação, o lucro líquido, ele tem, obviamente, ele está em recuperação, então, mas ele tem um avanço importante em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com um aumento de 74% e 95% na visão pré e pós, né, que se olha. Acho que o outro ponto de destaque do primeiro trimestre, né, como todos nós sabemos, a companhia está muito focada na redução da alavancagem, então a gente mantém o mesmo patamar de queda que nós tivemos no primeiro trimestre de 24 em relação a 23, que é uma queda de 0,60, quando se coloca a correlação de dívida líquida ajustada a todos os recebíveis, ou seja, como se a gente não tivesse descontado recebível nenhum, versus o EBITDA acumulado LTM em 12 meses. Né? Dado que, como tudo nós vemos, né, acho que o último conclave do Banco Central, né, a gente viu um outro aumento de taxa de juros, companhia, nós já tínhamos dado uma pré-sinalização, mas oficialmente agora a gente passa a sinalizar um novo guidance de abertura de lojas em 2026, uma postergação de projetos para fazer frente ao custo de capital que nós temos hoje, a esse aumento. Então, com isso, o plano de expansão de 26 ele vai ficar como objetivo, nesse momento, igual ao de 2025, com alvo de abertura de 10 novas unidades, né, simulando em 26 a mesma coisa de 2025. Pode avançar o próximo slide. No próximo slide, nós trazemos um pouco, né, uma visão, né, do projeto de conversões de lojas, as lojas do Extra, do hipermercado. Obviamente, é o maior projeto, um dos maiores projetos já feito no Brasil, então ele merece toda a atenção. Né? Quando nós olhamos, né, o EBITDA, principalmente na visão pré do parque de 2022, que foram as primeiras 47 lojas convertidas pela companhia, eles já estão acima na visão pré-IFRS do EBITDA total da companhia, ou seja, atingiram uma marca de 6%. O parque de 23, que ainda está indo agora, né, na verdade, para o segundo ano de operação, eles já estão no patamar de 3%, fazendo uma média de 5,3%, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior, que obviamente explica o aumento de 0,3% que nós tivemos dentro da base total. Acho que aqui merece um destaque importante, dado que, né, o perfil das lojas, principalmente o parque dos hipermercados, era um perfil que, do ponto de vista de despesa de locação, custo de ocupação, localização das lojas, custo operacional, despesas de operação, são lojas muitas vezes, né, com escada rolante, lojas com a quantidade maiores de elevador. Então havia um ceticismo natural do mercado se esse parque de lojas ele poderia operar dentro de uma bandeira de atacarejo, conseguir manter o patamar de despesa e principalmente o patamar de EBITDA similar ao parque orgânico do atacarejo. Esse parque foi o que nos permitiu entrar em regiões, né, em regiões que muitas vezes pela expansão orgânica ela seria quase que não impossível, mas beirando o impossível, e principalmente entrar a ampliar a nossa penetração e participação dentro do cliente de classe AB.
Acho que da minha parte era isso. Eu vou passar para a Mar, que vai dar uma visão um pouco mais detalhada agora da parte financeira e volto para comentar o último slide. Obrigado a todas e todos. Tá no mudo, Amar. Tá no mudo. Pronto. Obrigado, Belmiro. Bom dia a todos e todas. Obrigado por estarem acompanhando aí a nossa conferência. Dando um pouquinho mais de detalhe da redução da geração de caixa e da redução de dívida, a gente teve uma geração de caixa operacional de 3,1 bilhões nesse TRI, e um CAPEX que foi ainda de 1,5 bilhões, 12 meses, né? De forma que uma geração livre de caixa de 1,6 bi. Um custo de dívida de 1,9, menos 0,3 na geração de caixa total. Lembrando que foram descontados 700 milhões a menos de recebíveis, o que faz com que a dívida líquida caia de 13,8 bi para 13,4 bi. Olhando isso de uma outra maneira, no lado direito da tela, a gente vê uma dívida bruta que ficou praticamente estável, apesar de toda a evolução da taxa de juros, 15,9 bilhões contra 15,7 há um ano atrás, um caixa bruto muito estável também, um caixa disponível aplicado muito estável, 4,5 bilhões contra 4,4 nesse TRI, né? E um montante de recebíveis descontados de 2,6 bilhões a um ano versus 1,9 bilhões esse ano. Com isso, o caixa ajustado pelo desconto de recebíveis sobe de 1,9 para 2,5 bilhões e, portanto, a dívida líquida cai de 13,8 bilhões para 13,4 bilhões. Isso é uma mudança que vai se acentuar na medida que os trimestres passam, né? Onde o CAPEX vai, em 12 meses, se aproximar de muito mais de 1 bilhão, né? De 1,5 para 1,2, talvez, né? O custo da dívida vai permanecer declinante, minimamente declinante, muito provavelmente num nível ainda muito parecido. Em compensação, a geração de caixa operacional continua crescendo em função da maturação das lojas, dos ganhos operacionais e esse tipo de coisa. No próximo slide, a gente vê que esse movimento da dívida líquida fez com que o nosso ratio de dívida líquida sobre EBITDA ajustada a recebíveis caísse de 3,75 vezes há um ano atrás para 3,15 vezes um ano atrás, mostrando uma redução aí de 0,6 vezes EBITDA na alavancagem, né? Praticamente 500 milhões de reais, mostrando também, eu acho que é importante frisar, que a empresa, nos últimos 12 meses, já foi se antecipando a tudo que vinha acontecendo e com as decisões de modulação do CAPEX, com as decisões todas de estratégia comercial e com o parque de lojas do Projeto Extra, principalmente ficando com o passar dos trimestres mais maduro, de forma que a empresa, num ano que foi complexo para muitas empresas, a gente conseguiu essa desalavancagem, né? Esse 3,15, que é uma posição relativamente sazonal do primeiro TRI, que seria o TRI com um impacto sazonal negativo em relação aos outros TRIs, deve alcançar, segundo o nosso guidance previamente divulgado, 2,6 vezes a dívida, o EBITDA, ao final de 2025. Eu acho que, em termos de detalhamento de caixa e dívida, era isso. Eu volto a palavra aí, passo a palavra para a Sandra, ou enfim, para o próximo. Obrigado. Obrigado, Amar. Obrigado. Bem, você viu o quanto a companhia está focada na questão da desalavancagem. A Assaí, né, relembrando historicamente, é uma companhia conhecida pela sua forte geração de caixa,
Companhia que chegou onde chegou, quando a gente lembra aquela 92ª posição, sempre com geração de caixa própria. Né? O último investimento que a companhia recebeu foi lá em 2011, tudo que foi feito de lá para cá foi feito sempre com capacidade de geração de caixa, é o que sustentou a expansão, é o que está sustentando o projeto, né, do Extra, outros eventos que nós tivemos ao longo do caminho. Então, né, a companhia ela é conhecida muito pela geração de caixa, então a desalavancagem ela vai ocorrer mesmo nesse cenário agora de taxa de juros mais elevada. Acho que para fechar a apresentação, né, obviamente passar também pela parte de ESG, de pontos que o açaí também é uma grande referência no mercado, né, um reconhecimento que para nós é muito importante, dado que a companhia nasce aqui na cidade de São Paulo. Nós fomos eleitos pela 10ª vez consecutiva por um prêmio de bastante relevância feito pelo Datafolha, pelo veículo da Folha de São Paulo, como o melhor atacadista, o melhor atacarejo dentro da capital paulista. Obviamente, Brasil, né, não é só São Paulo que importa, somos um país de dimensões continentais, onde temos que atuar de forma diferente em cada região, mas, obviamente, o reconhecimento do maior mercado do país nos enche de orgulho e satisfação, além de uma série de outros reconhecimentos que nós tivemos. Aí, Marta, coloca no mudo o seu. Obrigado. Além de outros índices, a manutenção da companhia dentro do ISE da B3, integrando, né, pelo 3º ano consecutivo, né, uma nova divulgação do nosso novo relatório anual de sustentabilidade, né, ainda agora nesse primeiro trimestre de 2025, a quem eu faço um convite, quem puder acessar aí no nosso site, olhar, o material ficou excepcional, muito bom, com boas informações. E além da companhia, né, uma companhia com 87 mil colaboradores, companhia com maior fluxo de lojas, de cliente em loja física no Brasil, são quase 38 milhões de pessoas, de brasileiros que passam nas nossas lojas. Então, obviamente, também o desenvolvimento, o papel de responsabilidade social e de inclusão está presente, pautando todas as ações da companhia, conforme vocês podem ver nos números abaixo, mais de 48,3% de negros na liderança, 26% de percentual de mulheres, 33% dos colaboradores com 50 ou mais, e esse ano também teremos a 8ª edição do Prêmio da Academia Açaí, né, que mais de 2.100 empreendedores que serão, né, premiados, né, para um total hoje que nós já temos mais de 70 mil inscritos, né, para quem atende quase 1 milhão de pequenos, micro e pequenos empreendedores no Brasil. É algo que nós seguimos fazendo, promovendo a prosperidade para todo, né, e reconhecido pelas nossas ações, né, dentro da nossa responsabilidade social. A nossa parte é isso, Gabi, eu volto. Acho que podemos abrir direto já para as perguntas de quem está no call. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Rodrigo Gastim, Itaú BBA. Rodrigo, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas em relação à dinâmica de vendas agora para o segundo trimestre. Só entender, Belmiro, como é que vocês estão percebendo essa captura do efeito calendário favorável agora, né? Enfim, você olha os dados, né, de crescimento do setor, eu acho que a Páscoa obviamente ajuda, e como essa dinâmica, né, de aceleração de vendas, na percepção de vocês, está acontecendo, e como isso obviamente também pode ajudar a dinâmica de capital de giro ao longo do segundo trimestre. Essa é a primeira dúvida. E a segunda, sobre margem bruta, acho que foi o destaque do TRI, só tentar entender um pouco melhor, Belmiro, quais foram os principais, né, promotores e detratores, né, de margem bruta. A gente vê o consolidado, mas de fato que está por trás, né, dessa evolução de margem bruta, e o quanto disso, né, você acredita ser estrutural / recorrente para o resto do ano. São essas duas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bem, falando sobre venda do segundo TRI, obviamente, né, nós temos o desloque da Páscoa, então abril, obviamente, ele tem um efeito de venda muito mais elevado, é um mês que, do ponto de vista, né, de crescimento mesmo, as lojas é bem superior ao dobro do que nós estamos vendo retratado no primeiro trimestre, porque também tem um efeito do desloque da Páscoa. Acho que o melhor termômetro do segundo trimestre vai ser agora em maio, bem na verdade, porque aí em abril a gente fecha o efeito calendário,
né? E a avaliação agora deve, que melhor visão nós vamos ter em maio, o que nós temos observado do segundo trimestre é que ele deve ser retratado, obviamente, o efeito calendário, uma continuidade do primeiro tri. Como eu destaquei primeiro na fala, né? O efeito de troca de marcas ele tem sido, né, muito acima do que nós esperávamos, para falar a verdade, né? Um monitoramento que ele é feito de forma constante, ele ocorre em período inflacionário, embora não é a primeira vez que o Brasil passa por um ciclo inflacionário, não é a primeira vez de ciclo de taxa de juros. Nós atribuímos muito desse trade-down, especialmente na baixa renda, a mudança de comportamento mesmo que estão ocorrendo na sociedade. Né? Tanto que, quando olha, não era esperado, quando você olha os números, principalmente o macroeconômico, né? Do ponto de vista de taxa de desemprego, né? Injeção de crédito no mercado, né? Os programas sociais, né? Todos os esforços que estão sendo feitos para colocar renda, não era esperado o nível de trade-down. Em algumas categorias, sim, teve grandes elevações de preço, mas está acima do que nós esperávamos. Segundo trimestre, obviamente, temos que esperar maio fechar, mas a tendência é seguir a tendência que nós, pelo menos o que nós sinalizamos do primeiro tri, seja do ponto de vista de capital de giro, seja de performance. Obviamente, nós sempre vamos estar buscando mais, né, buscar volume de venda, né, e continuar, principalmente, a entrega da parte de evolução do EBIT. Margem bruta, né, quando a gente olha, obviamente, tem uma série de componentes. Ele tem, acho que, de um lado negativo, o próprio efeito de trade-down, né? Muitas vezes alguém pode estar até olhando os números e falar, mas se a margem melhorou, porque você não tentou buscar mais venda, porque o volume não está caindo. Então, bem da verdade, o que tem não levado a venda a acompanhar a inflação, que normalmente é o que ocorre para o setor de atacarejo, não é queda de volume. Ao contrário, nós tivemos aumento de volume no primeiro tri, e aí, quando é esse cenário, reduzir mais os preços, você não vai trazer mais volume. Né? E do outro lado positivo, também, como eu falei, nós tínhamos já uma expansão, seja de margem EBITDA ou do próprio EBIT, meio que contratada, que é o parque de lojas que está em rampa. Obviamente que isso é feito uma avaliação loja a loja, não necessariamente que todo parque, né, é promovido, seja aumento de preço ou escalonamento. Então, do lado negativo, você tem o próprio trade-down, tem impactado, tem a competitividade em algumas regiões do país, algumas mais acentuadas que as outras, e do lado positivo você tem iniciativas, projetos, também a parte de serviço, ela tem uma colaboração importante no acréscimo da margem. As novas lojas também têm um acréscimo importante e outros projetos que a companhia tem feito para poder adicionar maior venda e para poder adicionar, principalmente, um maior volume de margem. Espero ter respondido para você, Rodrigo. Belmiro, acho que o Rodrigo acho que perguntou também sobre o capital de giro, né? Não ouvi, mas se quiser comentar, primeiro, fica à vontade. Hein? Acho que você perguntou, né, Rodrigo, sobre capital de giro, né? Isso, exatamente, por favor. Na verdade, assim, deixar claro para você, a gente tem comentado já há vários trimestres, a gente vem com o mesmo discurso e, na prática, a gente tem uma disciplina na questão de capital de giro muito forte, a gente pretende manter isso para frente, a gente não deve ter melhoria no capital de giro, da mesma forma que a taxa de juros ela impacta o nosso negócio, também impacta para fornecedores, então assim a gente não deve ter melhoria no capital de giro, mas sim manutenção daqui para frente. A gente tem uma disciplina aí isso sem perder com ruptura de abastecimento em loja, enfim, a gente consegue manter níveis de estoques adequados e prazos de pagamento para que a gente consiga trafegar durante o ano. A gente não deve ter oscilações. Obviamente, você tem pontos sazonais, como teve elevação de estoque na Páscoa, como a gente tem na campanha de aniversário nossa no terceiro trimestre, você tem algumas oscilações de estoque, mas quando você olha fechamento de tri sem oscilação. E uma coisa que a gente é bastante questionado, que eu queria deixar muito claro para vocês, todos, enfim, e para você, Rodrigo, é que mesmo com a nossa alavancagem, com a nossa dívida, isso não impacta na dinâmica comercial. Tá? A gente não reduz estoque, a gente não segura a compra, a gente não prejudica o nosso negócio, a venda, o cliente, em detrimento de dívida. Então, a gente está num patamar de níveis de estoque, de cobertura adequado para o nosso modelo, para o nosso formato e da forma que a gente abastece as lojas. A gente está bem tranquilo e confortável em dar manutenção no que nós estamos entregando nos últimos trimestres, tá bom? Show, excelente, Belmiro. Obrigado, Belmiro. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Belmiro.
Nossa próxima pergunta vem da Daniela Eiger, XP. Dani, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas, de certa forma, é um pouco um follow-up da primeira, mas a primeira é em relação à aceleração de vendas, né? Assim, você mesmo comentou, Belmiro, que está tendo ainda uma dinâmica pressionada de trade down, falou aí de uma retomada leve aí de volumes. Eu queria entender o que vocês estão vendo como alavancas para vocês conseguirem acelerar essas vendas. O que dá para fazer que está na mão de vocês enfim, já estão trabalhando nisso. E aí a minha segunda é em relação a essa dinâmica de margem bruta, né? Como você muito bem disse, vocês mostraram de uma forma bem legal essa abertura por safra dos extras convertidos. Tenham quase que uma margem contratada aí por vir, mas aí será que não faria sentido isso ser investido em competitividade ou em alguma outra frente para tentar provocar esse aumento de vendas? Ou a ideia é realmente que isso se traduza em margem e flua ali até o fim? Então, acho que seriam essas duas. Obrigada. Obrigado, Dani. Assim, de trás para frente, nós chegamos a discutir, fizemos até testes em algumas regiões, o fato de estarmos presentes em 25 estados do Brasil, obviamente, facilita olhar a dinâmica, mas assim, o que nós temos observado é que não há uma elasticidade para, ou seja, o investimento que você colocaria em margem não chegaria à venda, ou praticamente talvez a venda ficasse igual ou menor. Então, dado, acho que aí uma soma de fatores, né, para não alongar na resposta, que tem do ponto de vista, acho que de renda da população, a inflação alimentar é também um deles, né, esse movimento ele acabaria, na nossa visão, e os testes que nós fizemos, ele não faria sentido. Em termos de alavancas, né, obviamente, sem abrir um pouco o jogo para a concorrência também que está no colo, né, obviamente, a companhia sempre está buscando, além de melhorar a operação existente do ponto de vista de ruptura, de negociação comercial, de abastecimento, há sempre uma vertente do açaí que é caracterizado por inovação. Né, dado que hoje, né, nós temos o maior fluxo de loja hoje no Brasil, e presente, acho que de todos os players, que está mais, digamos assim, com maior diversidade de classes sociais, de tamanho de loja, de localização, isso abre para a companhia uma série de possibilidades de explorar novas categorias. Quem teve no Investor Day viu o destaque que nós demos na época para pneu ou para air fry, então, obviamente, tem outras iniciativas em andamento para poder transformar, aumentar o share of wallet, consequentemente diluir despesa e, consequentemente, seguir no aumento de margem, além de, como a gente falou, né, você viu, Dani, a parte contratada da parte da expansão. Espero ter respondido a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigada e parabéns de novo pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem do Eric Juan, Santander. Eric, veremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas e parabéns aí pelo resultado. Acho que duas aqui do nosso lado. A primeira, né, se vocês puderem comentar um pouco como é que vocês estão vendo aí a dinâmica de same-store por região, né? Acho que Belmiro você até comentou no comecinho, né, que Nordeste ali tinha uma situação um pouco mais complicada. Então, entender como é que vocês estão vendo isso pelo país mesmo, acho que para ajudar aqui a gente para ter uma visão um pouco mais clara, principalmente aqui em Sudeste, São Paulo. E a segunda, com relação aí à dinâmica, né, que a gente viu da redução, né, de antecipação de recebíveis, o Aymar até comentou, né, que a gente deve ver uma redução disso ao longo do ano, então só entender um pouco melhor, assim, o que talvez direcionar um pouco mais, né, o que a gente pode esperar aqui de melhorias nesse sentido, e aí até como isso tem conversado, né, com essa evolução do caixa médio aí de vocês ao longo do período. Obrigado. Obrigado, Eric. Eu vou falar primeiro e o Aymar fala sobre a parte da redução do recebível, que tem sim uma diferença nas regiões do Brasil, que talvez, ou seja, ela é muito menos pela região e muito mais, na nossa visão, por classe social. Então, ou seja, onde tem uma maior parte, né, da composição da população, de população de classe C, D, E, onde nós temos percebido esse maior movimento de trade-down. Então, no fim, eu acabei sinalizando a região Nordeste, Norte do Brasil, né? Quando você olha, né, a maior parte desse movimento de queda, de troca de marca, dificuldade de poder de compra, né, a gente acompanha isso muito próximo, região por região. Então, está muito mais ligado, na nossa visão, mais às classes sociais e que, consequentemente, como o Brasil não é, né, totalmente uniforme, né, essa composição, isso acaba levando também para cada região do Brasil. Aymar, precisa falar sobre recebível.
Pois não, Belmiro. Quanto aos recebíveis, ao volume de recebíveis descontados, a gente deve manter um nível similar ao que a gente tem feito nesses últimos trimestres. Os recebíveis brutos têm se mantido totalmente em linha, TRI contra TRI, ano contra ano, né? A estrutura de venda à vista versus vendas de cartão está muito estável ao longo desses últimos trimestres, de forma que a gente entende que o volume de recebíveis bruto vai continuar na mesma proporção da venda, que é hoje, e o nível de recebíveis descontados em valor, mesmo em valor absoluto, vai continuar nos níveis que a gente viu nesse primeiro TRI. Em relação ao caixa médio, a gente tem mantido esse caixa médio em torno de 1 bilhão. Na verdade, a gente tem mantido o caixa mínimo, praticamente, em torno de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio aplicados diariamente, obviamente em função do nosso comportamento de fluxos descendiais, a gente tem algumas flutuações para mais, normalmente, um pouquinho para menos, mas muito mais para mais ao longo dos decênios, de forma que o caixa médio tem ficado aí por volta de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800. Não deve haver também aí mudança de comportamento. A gente entende que a gente vai continuar nesse mesmo nível ao longo dos próximos períodos. Perfeito, obrigado pela resposta, Belmiro e Aimar. Disponha. Continuando, nossa próxima pergunta vem do Thales Granello, Safra. Thales, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Gabi. Bom dia, Aimar. Queria explorar um pouco a performance das lojas, né, abertas, convertidas em 2023. Quando a gente olha para o desempenho delas, né, agora nesse 1Q25 e o desempenho das lojas convertidas em 22 no 1Q24, a gente vê um gap na venda média por loja e na margem EBITDA. Eu queria entender o porquê, né, desse gap de venda e de margem, se é uma questão de localização, de concorrência, ou tem algum outro fator, talvez sejam não, você converteu primeiro as melhores lojas do projeto, eu queria entender um pouco mais essa questão. Obrigado. Perfeito, Thales. Acho que tem dois fatores, né? Tem um fator, sim, de localização de loja, obviamente a companhia sempre focou, embora não foi assim totalmente, porque havia a questão do licenciamento, né? Mas obviamente grandes lojas, principalmente São Paulo, conseguiram ser abertas primeiro, mas a maior parte do EBITDA dela tem uma diferença de 1 ano de duração. Então, é que num parque de lojas, que, ou seja, que ele vai fazer 3 e 2 anos, 1 ano ele faz uma diferença grande do ponto de vista de rampa. Se olhar também, o parque de 22 é 1 ano anterior, ele estava sendo bem dolorido, confiscando margem. São lojas também de tamanho diferente, então a expectativa agora ao longo de 25, né? Elas entram também numa curva de maturação e nós teremos uma melhor visão no final, no primeiro trimestre de 2026. Mas é 1 ano de diferença que parece que é pouca coisa, mas é bem relevante. É 30% da vida a mais da loja, né? É isso, Thales. Tá certo, Belmiro, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu queria explorar um pouquinho, né? A gente teve a revisão do número de lojas, que talvez não venha como muita surpresa ao mercado, dados os targets de alavancagem. Eu queria explorar com vocês um pouquinho o que vocês estão enxergando de CAPEX para o ano que vem, dada essa revisão do volume de aberturas, e como é que vocês estão enxergando os custos de abertura por loja, né? E nesse contexto, dentre esses em torno de 10 lojas que vocês esperam abrir, o que já está mapeado dentro do pipe de vocês. Uma segunda pergunta, né? Talvez um low hanging fruit, acho que fica como oportunidade. Como é que vocês enxergam a oportunidade de alavancar um pouquinho o atacado de distribuição na operação de vocês? Obrigado. Obrigado, Joseph. Parque de 26, né? Por enquanto ainda não dá para nós termos uma visão de CAPEX, né? Nós temos tínhamos, né, uma previsão inicialmente de 20 lojas, obviamente nós já vínhamos trabalhando internamente com a possibilidade de redução,
mas né, a escolha, né, depende muito do parque. Se tem uma loja feita, por exemplo, pelo tamanho dela, localização dela, modelo de contratação, se o terreno é próprio, se a loja é feita totalmente alugada, né, se é um sale-leaseback ou um BIT-Suite, desculpe. E ainda nesse momento não tem a visibilidade, porque aí tem a questão dos alvarás, né, que é a parte de licenciamento. A gente deve ter essa informação, acho que de forma mais clara, né, ao longo do segundo e terceiro trimestre de 26. Obviamente que a companhia, como ela está focada em desalavancagem, a ideia é fazer um equilíbrio no parque de 26 entre tempo de rampa, não necessariamente vão ser as lojas de menor investimento, mas principalmente as lojas de maior ROIC, né, e de TIR, que é o fator sempre determinante na escolha dos investimentos que a companhia faz, mas ainda nós não conseguimos dar a visão nesse momento. Atacar a distribuição ele é sempre uma oportunidade, né? Tanto que quando nós olhamos, né, segregado em termos de atacarejo, que é loja mesmo, em faturamento, a Açaí é o maior atacarejo do Brasil. Temos o nosso concorrente, que ele opera nos dois formatos, ele tem loja de atacarejo como nós, mas tem o atacar distribuição, que é um formato que nós não fomos, né? Ou seja, mas é um formato, assim, sendo bem sério, Joseph, que ele tem as oportunidades, a companhia tem total interesse, mas ele não tem janela de oportunidade, né? Ou seja, é um mercado totalmente voltado em preço e logística, e nesse momento nós temos muitos desafios ainda do ponto de vista de maturação de lojas, de maturação dos novos formatos de loja que nós colocamos, serviços, né? O Anderson, depois que ele pode falar, né? Self-checkout, nós fizemos mais de 100 self-checkouts, agora tem mais 100 para ser implantado em maio. Então, ou seja, né, isso poderia tirar um pouco o foco na nossa visão do que é a venda recorrente, que é dentro do parque de lojas existentes, mas é sempre uma oportunidade, sim, que a companhia pode explorar. Espero ter respondido, pessoal. Perfeito, respondeu sim, Belmiro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Felipe Hussein, Citibank. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Belmiro, a gente sempre faz uma conta aqui de receita líquida menos área de vendas para entender como é que está a produtividade marginal e os same-store sales. E diferente dos últimos tris, se a nossa conta, né, tiver certa, a gente viu uma leve melhora de produtividade na área marginal. Tem alguma dinâmica que melhora, que explica, né, esse movimento, seja por localizações com menos competição ou uma dinâmica comercial mais agressiva nessas novas unidades? Obrigado. É o perfil, sinceramente, eu precisaria depois olhar, a gente pode fazer essa análise, né? Assim, tem uma melhora, acho que nesse primeiro trimestre, né? Mas ela está muito vindo da parte, se é de produtividade de loja, ela veio pelas inclusões de serviço. Pode lembrar que nós estamos no final ainda do projeto, ainda tem muita loja que agora recebeu açougue, recebeu padaria. Não sei se o ponto é referente a isso ou se é sobre localização. Se você pudesse ser um pouco mais explícito. Na verdade, são, enfim, aqui algumas teses, né, né, seria o motivo para essa melhora, né, se são as lojas com melhor localização, enfim, mas acho que está claro o que você falou, né, provavelmente é mais ligado à inclusão de serviços. Provavelmente sim, quando se olha para efeito de produtividade, indiscutivelmente, né, dado que nós já tínhamos o custo de ocupação, muitas lojas, especialmente as orgânicas de 21 e as conversões de 22 e 23, o objetivo no primeiro momento foi abrir a loja, bem sincero. Depois nós entramos com a parte de serviços, né, até porque tem a parte de licenciamento, que é um pouco diferente, então há ainda, como a gente falou, né, quando se fala em rampa, né, a rampa ela não somente é a preferência, o cliente retornar para aquela loja, se tornar o novo ponto de compra dele, mas também dentro disso tem nosso trabalho de ajuste de mix, de inclusão de produtos, inclusão de serviços, que é o que vai garantir a rampa dessas unidades. Então, assim, até não tem como ter a melhoria do EBITDA se não tiver uma melhoria também ligada em algum momento de produtividade. Então, ou seja, não é somente preço. Excelente, muito obrigado. Continuando, a nossa próxima pergunta, ela é uma pergunta em inglês e vem do Andrew Ruben, Morgan Stanley. Andrew, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Hi, Andrew at Morgan Stanley here. Thanks for the question. I'm curious about your view on the potential for consolidation in the cash and carry sector. When you think about the 10 stores for next year, is that only organic openings, or would you consider any type of M&A? And what do you think would be needed, industry macro or otherwise, to open up more of the consolidation opportunity? Thank you.
Obrigado, Andrew. Todas as lojas são orgânicas, a previsão tanto de 2025 como 2026. Obviamente, a companhia tem olhado possibilidades, né? Até porque processo de M&A, assim como orgânico, eles têm um tempo longo entre você planejar e o tempo de execução. Então, a loja orgânica, ela leva, em média, né, dependendo da região do Brasil, ela pode levar até 2 ou 3 anos entre a decisão e até você conseguir, de fato, abrir a loja para o cliente. Então, a companhia tem olhado, mas, obviamente, que nesse momento o alvo é desalavancagem. Então, ou seja, a redução, havia incerteza, né, ou seja, do ponto de juros. Se nós voltarmos simplesmente um ano atrás e o que era a expectativa de juros, é uma realidade da taxa do custo de dívida bem diferente do que está hoje. Então, dado que o foco é em desalavancagem, não que a companhia não esteja olhando, mas o foco é crescimento orgânico. Acho que ainda, né, enquanto não houver uma redução também do custo da taxa de juros, um equilíbrio também, uma depuração do mercado, seja do ponto de vista de qual é o poder de compra agora novo destinado a alimento, seja também do ponto de vista da absorção da quantidade de lojas que foram abertas, né, isso evita uma consolidação de mercado que fatalmente ela vai acontecer no momento que as companhias ou potenciais compradores estiverem mais desalavancado ou condições até de fusão entre outras companhias. Ela vai acontecer, mas todo o cenário macroeconômico do Brasil nesse momento e o cenário do custo de capital, na minha visão, ela dificulta ou atrasa esse processo que irá acontecer um dia. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Obrigado, Belmiro. Thank you. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem da Irma Gars, Goldman Sachs. Irma, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu queria só voltar no ponto do trade down e entender se vocês estão vendo isso como um movimento potencialmente que tem alguns elementos mais estruturais ou absolutamente uma questão mais cíclica atrelado ao momento da alavancagem, do momento do consumidor neste ambiente que a inflação em algumas categorias ainda está mais alto. E dado talvez a resposta, se caso que seja uma coisa mais estrutural, se vocês enxergam algumas oportunidades, talvez ter trocar algumas marcas mais para marcas regionais ou até explorar um pouco o assunto da marca própria. E a segunda pergunta é só, rapidamente, eu queria escutar um pouquinho sobre essa nova parceria que vocês fecharam com a iFood. E isso, obviamente, trouxe bastante crescimento, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre os economics lá e também o perfil do consumidor que isso está trazendo para a plataforma. Obrigada. Tá bom, vamos dividir aqui em 3 partes. O Anderson vai falar sobre a parte do iFood, o Vladimir vai falar sobre a questão das marcas regionais. Né? Marca própria não é um projeto ainda que está em foco na companhia. Nós temos, obviamente, avaliado algumas possibilidades, né? Mas não é o que está muito em foco, até porque nesse momento você tem um trade-off forte. O que você tem que observar? Opa, não tem. Em termos de trade-down, né? Assim, tem uma questão também, uma mudança, sinceramente, estrutural dentro do país, ou seja, né? Assim, inflação nós sempre tivemos no Brasil. Acho que assim, né? Tem um lado que é uma resposta a um fato verdadeiro, que é a inflação, mas principalmente nas classes de baixa renda, né? O Brasil se tornou, né? Acho que o maior país em acesso de site esportivo do mundo. São números que não têm uma visibilidade clara, mas indica algo na casa aí de 360, 400 bilhões de reais por ano. Né, isso tem impactado, né, tanto que isso tem, na nossa visão, sido um dos elementos, né, além da própria inflação, que é verdadeiro, né, além da renda não ter acompanhado, né, o alimentar, mas tem mais algo estrutural acontecendo nesse momento, especialmente das classes sociais com menor poder aquisitivo, que tem contribuído para esse efeito de trade-off. O Vladimir vai falar um pouco também, nós somos muito rápidos nos ajustar as escolhas de marca do cliente, e depois o Anderson fala sobre a parceria do iFood. Aí eu volto no final, se tiver alguma outra dúvida, tenho o maior prazer em responder. Anderson, falar sobre o iFood? Fala sim, Belmiro. Tá me ouvindo? Perfeito. Irma, obrigado pela pergunta. O iFood é uma parceria, ele entra dentro da lista do Last Mile, né? A gente vem fazendo um trabalho, iniciou o trabalho ano passado. A gente tem praticamente 60 lojas aí trabalhando com essa plataforma. É uma plataforma muito forte, então realmente vem tendo um resultado muito positivo.
ela interfere, por incrível que pareça, até por poder aquisitivo em termos de loja. A gente tem lojas em regiões de poder aquisitivo mais baixo, que tem um resultado muito bom, e lojas de poder aquisitivo mais de classe A e B, que também tem um resultado muito grande, muito forte. Então, assim, ele vem atendendo muito bem. Eu acho que é mais uma oportunidade de compra para o nosso cliente. Tem algumas adaptações que a gente está se ajustando, mas vem tendo aí uma boa aceitação, né? A gente avalia, claro, loja a loja, cada região, a gente pode fazer realmente atender o cliente, tem um raio de atuação, a gente distribui em algumas praças, em algumas lojas, mas vem sendo muito bem atendido. Então, dentro desse público de last mile, eu acho que é mais um serviço que a gente transmite para o nosso cliente. Entendi, Belmiro, obrigada. fala. Oi, irmã, obrigado pela pergunta. Falando um pouco da questão da regionalidade, do trade-down, na verdade, assim, a companhia tem uma capacidade de ajuste nos volumes comprados, não no sortimento, porque isso, a questão da marca regional, né? Até o nosso modelo de negócio, o Açaí, não foi diferente disso. A gente cresceu a nossa operação e o nosso modelo de negócio muito fortalecido com as marcas nacionais e marcas regionais. Sempre foi uma coisa de muita preocupação. A gente sempre teve um olhar para isso. Para vocês terem uma ideia, do sortimento médio vendido em lojas, quando eu olho de itens que eu trabalho de marcas regionais, eu praticamente dobro o meu número de SKUs vendido em média por loja por causa da regionalidade. O que é a preocupação? É essa agilidade que o Belmiro comentou, de a gente conseguir realocar os volumes comprados para atender esse trade-down. Deixa de comprar marca A para comprar marca B. E aí eu preciso migrar o abastecimento e o volume de compra, mas vamos dizer assim, além da inclusão de novas categorias conforme vai surgindo. Mas isso é uma questão que já está no nosso radar. Assim, a gente não teve que cadastrar fornecedores, por exemplo, fazer algo novo. É só você balancear os estoques e a maneira de abastecer as lojas. Mas isso já está dado. É só simplesmente uma questão talvez momentânea de mercado. A gente teve isso fortemente na pandemia, depois se regularizou, teve reduflação, enfim, e agora a gente tem sentido esse trade-down muito forte. O que nos deixa mais aliviado é que a gente não perde volume, a gente ganha volume nesse primeiro trimestre e a tendência é disso se manter para frente. Espero ter te respondido. Perfeito, obrigada. Vamos dar continuidade. Vamos para a nossa última pergunta, que vem do Iago Souza, Genial Investimentos. Iago, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Belmiro e time. Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre a expansão de lojas, se ela se deve se concentrar ali no eixo sudeste ou se vocês devem ampliar a participação em outra região. E aqui tentando entender no sentido de, se for outra região, onde é que você vê bastante oportunidade em termos de TIA, no Nordeste, Centro-Oeste do Brasil, o que você pode abrir em relação a isso? E a segunda pergunta, em relação a como ficam os planos para os serviços financeiros após a saída do FAGA. Então, a gente tem algum adiamento de plano aqui por causa disso? São isso aqui do nosso lado. Ok, Iago. Acho que, indo ao contrário, não tem adiamento de plano, tanto a saída do FAGA, eu e o Amar pessoalmente estamos cuidando dos projetos relativos a isso, a gente está avançando num projeto, a gente deve voltar com informação agora mais clara no segundo trimestre, obviamente também não ocorreu na velocidade que nós tínhamos sinalizado inicialmente, mas não há nenhum impacto do ponto de vista de execução de nenhum projeto da companhia, tampouco de disciplina, de capital, de nenhum ponto, nenhuma alteração significativa, dado que a equipe mesmo de suporte é uma equipe muito experiente, muito forte, com capacidade para tocar tudo isso. Em termos de expansão ainda de 26, a gente não tem como dizer, todas as regiões, obviamente, elas estão sob análise nesse momento, mas dá para afirmar, sim, que vai ser concentrado no eixo sudeste ou no eixo centro-oeste, o eixo de agronegócio, né, onde nós temos projetos importantes. Obviamente que nesse cenário de escolha e redução de número de aberturas de loja, pelo aumento de custo de capital, né, obviamente, sempre vai se privilegiar os projetos que se olha, né, tem vários componentes na tomada de decisão, um que não está na nossa mão, que é a parte de licenciamento, né, mas um segundo, né, que aí dentro disso é sempre o retorno, loja, tempo de break-even, né, o quanto que as lojas se retornam mais rapidamente, né, então isso vai levar naturalmente a um foco maior dentro da região sudeste do Brasil. Espero ter respondido a sua pergunta.
Sim, sim. Obrigado, Belmiro. Parabéns pelo resultado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado a todos que participaram, que acompanharam, né? Primeiro trimestre, na nossa visão, os resultados ele mostram principalmente solidez e sempre consistência, que isso é visível nas operações do açaí, não somente agora nesse período, se a gente pegar uma década para trás e acompanhar, vai ver, né? Principalmente em termos de geração de caixa, de disciplina, de ajuste às mudanças que o mercado nos impõe, né? A companhia tenta, sempre busca ser uma fonte de referência, uma fonte de inovação dentro do setor, mas também precisa se ajustar às mudanças, como eu destaquei, mudanças, né, econômicas. Seguimos firme na trajetória de desalavancagem, né, passamos por um período, né, com a execução de projetos muito importantes. Obviamente, estamos vivenciando um cenário de dificuldade do ponto de vista, né, seja de mão de obra ou expectativa, né, da poder de compra da população que está não respondendo conforme nós esperávamos, mas também, por outro lado, traz mais movimento para o lado do atacarejo, que é o canal de menor custo hoje, né, para a população se abastecer e também de maior penetração nos domicílios brasileiros e participação do alimentar, o que faz com que nós sigamos, né, evoluindo, esperando apresentar, né, os resultados, né, positivos e consistentes, né, para quem passou por um projeto de expansão, né, isso nos deu pontos muito importantes, pontos relevantes. O juro está aí, o custo da dívida está aí, mas isso vai passar. A loja da Moca nossa que nós abrimos vai ficar, a loja de Congonhas vai ficar, e assim sucessivamente. Daqui a 10 anos elas vão estar gerando resultado, contribuindo para a companhia. Acho que é isso, agradeço mais uma vez o time, seguimos firme na desalavancagem, mantendo a consistência do resultado, geração de caixa costumeira de sempre. Agradecemos a todos que participaram. Obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 do Açaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.